E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Vamos fazer nossa aulinha de separação de misturas. Para você entender isso aqui, você precisa saber muito bem do que se trata uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Senão, volta para a aulinha anterior, senão isso aqui vai perder bastante, você vai perder muita coisa e não vai valer a pena. Então, uma mistura homogênea, para relembrar, é aquela que só tem uma fase, você só consegue ver uma coisa só. E heterogênea, a gente tem mais de uma fase. Por exemplo, água e areia, você consegue detectar os dois. É importante dar uma treinada antes em misturas, saber quando a gente tem uma mistura ali só tem interação física, não tem nenhuma reação química envolvendo. Então, se os componentes estão juntos, fazendo uma fase, ou duas, três, quatro, cinco, eles estão juntos só fisicamente, então dá para separar. E é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos fazer o seguinte: primeiro raciocínio é um método que sirva para uma mistura heterogênea, dificilmente ele vai servir para uma mistura homogênea e vice-versa. Raros são os métodos que servem para os dois. Eu vou apresentar só dois que caem nesse caso, mas no geral eu vou colocar aqui em ordem de importância, do mais para o menos importante daqueles métodos que funcionam para um e para outro. Vamos começar para a mistura heterogênea, que obviamente vai ser o mais fácil de separar, visto que já visualmente você já consegue identificar os dois componentes. Filtração. Eu elejo esse aqui como o mais importante método das misturas heterogêneas. Eu até separei aqui em filtração simples e filtração a vácuo, mas tudo é filtração. Então a filtração consiste em você pegar a sua mistura onde você tem um sólido junto de um líquido ou um sólido junto de um gás. Então eu posso separar um sólido de um líquido ou eu posso separar um sólido de um gás. O que vai separar? Vai ser um aparato que retenha o sólido. Esse aparato nada mais é do que um filtro. Esse filtro pode ser desde um filtro super sofisticado, que um elemento que custe $500, como pode ser uma camisa velha, que você passe uma água com areia e a areia fique presa nesse tecido. Então, qualquer aparato que retenha o sólido e deixe passar o líquido ou deixe passar o gás, você tem uma filtração. Isso aqui é a clássica de laboratório, onde a gente tem um funil, normalmente de vidro, e aqui dentro desse funil a gente coloca um papel de filtro especial, muito parecido com aquele que a gente usa em casa para fazer café. Só que o de laboratório a gente compra ele é uma circunferência, um papel assim, em formato de circunferência no laboratório. A gente dobra ele normalmente em 4 partes e produz um conezinho e encaixa no funil. Pronto. Então esse papel de filtro, o nome disso aqui, papel de filtro, é utilizado para poder reter o sólido e deixar passar o líquido. Então basicamente é isso. Aqui é uma mistura exemplo: sólido, líquido, areia e o líquido. O sólido fica retido e o líquido passa. Bom, aí existem vários tipos de papéis de filtro. Então tem vários tamanhos, porque às vezes você tem uma areia, uma mistura grosseira, qualquer papel. Então quanto mais grosso, mais rápido, mais grosso o papel, né, mais poroso, mais rápido vai passar o líquido e você vai ter uma filtração bem eficaz ali. Mas às vezes eu tenho uma mistura heterogênea onde o sólido é muito fininho, então você precisa usar um papel de filtro mais adequado. Óbvio que isso vai fazer com que demore mais. Aqui eu falei muito do sólido líquido, né? Mas, por exemplo, aspirador de pó, você tem ali um filtro de pano, normalmente, que segura o sólido e deixa passar o gás. Também funciona assim. Os pelinhos no nosso nariz, né, eles funcionam como um filtro. Eles retêm materiais sólidos um pouquinho maiores e não deixam isso aí para o seu sistema respiratório. Bom, então aqui está um sistema já de laboratório, com um funilzinho, mas pode ser feito de muitas maneiras diferentes. Aquele que você tem na sua casa, no filtro de água, é um exemplo de filtração. Aí aqui eu já coloquei filtração a vácuo. Como é que funciona a filtração a vácuo? A gente usa o mesmo papel de filtro, só que esse papel de filtro vai nesse objeto aqui, ó, parece um funil de porcelana. Na realidade o nome dele é funil de Buchner. Tá aqui o nomezinho dele. O funil de Buchner, a gente não dobra o papel de filtro, a gente coloca ele inteiro e passa o líquido. A diferença é que esse frasco aqui, o Kitasato, ele tem essa parte lateral onde é feito vácuo. Então é como se estivesse chupando o ar aqui para dentro, né? O ar está sendo sugado.
Então, você gera aqui uma pressão diferenciada, onde o líquido ele é puxado aqui para dentro. Então, qual é o objetivo da filtração a vácuo? Primeiro que ele vai filtrar muito mais rápido que uma filtração comum. Então, às vezes, você tem uma mistura onde o sólido é muito fino, é demorar muito, ou você quer secar ali aquele sólido, tirar aquele excesso de água, ele é mais indicado. Você pode usar uma trompa d'água, ligar na torneira lá, hoje em dia isso não é muito ecológico, você vai consumir muita água, existe uma bomba mesmo elétrica que puxa. Você pode usar de duas formas. Mas o princípio da filtração a vácuo, da filtração simples, é a mesma coisa, né? É separar um sólido de um líquido, separar um sólido de um gás. Próximo, decantação. A decantação eu posso separar um sólido de um outro sólido, como também posso separar um líquido. Opa, derrei aqui. Peraí. Vamos apagar. Eu posso separar um sólido de um líquido, ou eu posso separar um líquido de um outro líquido. Vamos começar o mais clássico, líquido com líquido. Toda vez que aparecer uma questão que tenha dois líquidos numa mistura heterogênea, com certeza é decantação. Você não precisa nem ficar fritando muito, tá? Não tem outra saída, pelo menos não dessas comuns. Então a gente usa esse funilzinho aqui, funil também pode ser chamado de ampola, tá? Ampola de separação, ampola de bromo, funil de bromo, ampola de separação, ampola de decantação. Aqui tem um desenho bem legal, uma foto dela bem interessante, né, de vidro. A gente tem a torneirinha aqui embaixo. Aí você coloca os dois líquidos. O líquido de menor densidade fica na parte superior, de maior densidade fica embaixo. E depois que você aguardar uns minutinhos, onde você separou visualmente, você abre a torneirinha. Esse líquido aqui vai escoar primeiro. Quando chegar ali no meio, você fecha a torneirinha. Aquela fase do meio você joga fora, não tem muito o que fazer com ela, porque é difícil separar. E depois você recolhe outro líquido em outro local. Então, para separar dois líquidos heterogêneos, nada melhor que a decantação. Então, é o único método que a gente estuda de líquido heterogêneo. Agora, separar um sólido de um líquido. A gente acabou de passar por um método em que separa um sólido de um líquido. Aí você vai, Rafael, mas peraí. Eu vou separar um sólido de um líquido tanto com a filtração quanto com a decantação, e agora? Qual dos dois eu uso? Bom, se você quer eficiência, um processo bem feito mesmo, separar legal o sólido do líquido, é a filtração, gente. A filtração ela é mais eficiente que a decantação nesse sentido de deixar o seu resultado final melhor. Mas, quando a gente quer grandes quantidades, como por exemplo tratamento de água, estação de tratamento de água, aqui a gente tem duas, a decantação vai ser melhor, porque ela vai ser mais rápida, então o tempo é dinheiro, um tratamento de água, a gente vive esse tipo de situação, então óbvio que uma separação sólido-líquido para, até escrever aqui, grandes quantidades, aí ela vai ser melhor, não tenha dúvida disso, tá bom? Então, se eu tenho sólido-líquido em grandes quantidades, melhor coisa é usar a decantação, pequenas quantidades, melhor a filtração. Aqui eu tenho um esquema, né, de água barrenta, ele aguardou sedimentar, aí ele foi usar a decantação, foi jogando líquido, depois ele ainda puxou por sifonação, sifão, o líquido. É um método que dá para se fazer. Por exemplo, aqui a filtração seria mais adequada para pequenas quantidades. Aqui é um becker é pequeno. Agora, quando a gente tem grandes quantidades, obviamente a decantação é melhor. Então aqui eu vou colocar uma regra absoluta fechada? Não. Por exemplo, você tem a questão lá, água e areia. Aí tem as opções. Não tem filtração, não tem decantação, não falou mais nada, você vai usar a decantação. Então vão ter muitos métodos aqui para frente que você pode fazer com mais de um. Estou falando para vocês, o mais indicado é a filtração. Grande quantidade, melhor a decantação. Mas se não houver outra opção, também serve. Centrifugação. A centrifugação nada mais é do que uma decantação acelerada. Então, aqui está o exemplo clássico, gente. Sangue. Se você deixar uma amostra de sangue parada, é isso aqui que vai acontecer com ela. O material celular vai para baixo e a gente vai ter a parte aquosa separada. Isso aqui visualmente. Se você deixar uma horinha lá, esse sangue parado, uns 50 minutos, você já começa a ver essa separação de fases. Agora imagina uma pessoa que está fazendo análise clínica
e ela precisa trabalhar com um material ou com o outro. Ela vai ficar aguardando esse sangue decantar? Então não dá. Então existe um equipamento de laboratório chamado centrífuga, que ele consiste em deixar os dois tubos girando. Aqui tem um esquema básico da centrífuga. Você coloca os dois tubos e põe para girar. Quando você põe para girar, a força centrífuga, né, ela vai atuar em cima desses tubos. É como se a gravidade estivesse aumentando em cima desses tubos. E coisa de 40 segundos, 1 minuto no máximo, você deixar uma amostra centrifugando, o material já está bem preso no fundo. Na época que eu trabalhava em laboratório, eu lembro que quando eu não trabalhava com sangue, mas eu trabalhei com outros tipos de amostras de sistemas, e às vezes eu deixava 50 segundos na centrífuga e o material ficava tão preso no fundo do tubo de ensaio que eu tinha que dava um certo trabalho depois de retirar aquele material preso no fundo do tubo. Então a centrífuga ela funciona muito rápido. Hoje em dia uma centrífuga tem essa carinha que a gente está vendo aqui na imagem. A gente sempre quando trabalha com os tubos, trabalha sempre, se você colocou um tubo aqui, a outra pessoa vai ter que colocar o tubo aqui desse lado. Porque se ela começar a colocar um aqui e outro do lado, ela vai desbalancear. Então, em laboratório eu já vi centrífuga começar a ficar sambando em cima da bancada, que é o mesmo princípio da centrífuga que a gente tem em casa numa máquina de lavar roupas. Só que o objetivo da máquina de lavar roupas é fazer com que a roupa fique girando para escoar a água, né? Então, quando às vezes a roupa ela não assenta muito bem ali na centrífuga, a gente sabe das histórias aí de máquina de lavar que saem do lugar. O princípio é o mesmo. Mas, gente, a centrifugação nada mais é do que uma decantação acelerada. Exemplo maior que sempre aparece nas questões é o sangue, tá? Separação magnética. Basicamente, a gente precisa de um ímã. E esse ímã vai atrair um material que tem um campo magnético mais forte. Normalmente, ferro, cobalto e níquel. Então, você tem ferro, cobalto e níquel numa mistura de areia, ou seja lá no que for. Aqui está um exemplo só sólido com sólido, mas poderia também ser sólido no líquido. Você pode retirar esse material, tirar na forma metálica, de qualquer jeito. Então aqui a gente tem um eletroímã de um lixão, onde a gente retira todo esse material metálico que não interessa para poder fazer a reciclagem. Então a separação magnética é um método muito utilizado. Esses três são os metais que são atraídos por um campo magnético. Então esse daqui acontece demais. Existem outros metais com ação magnética forte? Gente, é basicamente ferro, cobalto e níquel. Metais como alumínio, cobre, ouro, prata não vão ser atraídos por um campo magnético com a intensidade que um ímã desse consiga retirar. Então guarda bem esses três materiais. O ferro está na nossa vida em muitos exemplos. O cobalto nem tanto, ele está presente em algumas ligas metálicas, e o níquel é importante lembrar que o maior exemplo que a gente tem são as moedas, que são feitas de níquel. Tudo bem? Agora vamos lá. Aí eu passei com vocês anteriormente filtração, decantação, centrifugação e separação magnética, que com certeza são os métodos que mais aparecem. Esses métodos que eu vou mostrar agora, eles até aparecem, mas não com evidência desses anteriores. Na catação, com auxílio da mão ou de uma pinça, eu retiro materiais diferentes. Então a catação, eu separo dois sólidos, beleza? É o que a gente usa em casa para escolher feijão. Esse aqui é um método que é meio sem graça, eu acho ele bem sem graça, mas é um método que vira e mexe ele acontece em alguma situação mais específica. Ventilação, você também separa dois sólidos. Aqui você utiliza a sua mão ou uma pinça. Na ventilação você vai separar dois sólidos com uma corrente de ar. Então, tem um exemplo que o pessoal faz, né, na hora de descascar o amendoim. Pega o amendoim, coloca ele para aquecer, aquela casquinha vai soltando. Aí a pessoa, até de uma forma anti-higiênica, começa a soprar. Então aquela casca de amendoim, como ela é muito leve, ela vai saindo e vai ficando amendoim. É uma técnica de ventilação. Separar também, óbvio que tem processo industrial que não são pessoas soprando, mas você tem máquinas que fazem isso. É uma maneira de você separar dois sólidos. E a levigação também é uma maneira de separar dois sólidos, só que com uma corrente normalmente de líquido. O caso mais comum é usar a própria água, onde você separa dois sólidos. O cara do garimpo aqui com a bateia, ele coloca um cascalho do rio e a própria correnteza do rio arrasta o cascalho mais leve. Ele vai ficar com as pedrinhas que seriam mais pesadas, mais densas. E ele vai observar depois essas pedrinhas, se essas pedrinhas têm algum veio de ouro presas nela, para depois ele fazer o processo de separação. Então a levigação você vai ter dois sólidos, né, de densidades diferentes. Obviamente o menos denso vai ser arrastado pela água e o mais denso vai ficar ali preso
na bacia, então ele vai poder verificar se tem ouro ou não. Muito utilizado no exemplo do garimpo. Então, ó, ventilação e levigação são muito próximos. Ventilação que separa é o ar e levigação é a água. Peneiração ou tamização. Bom, pessoal, esse aqui causa uma confusão muito grande com filtração. Sabe por quê? Imagina você estar lá na sua casa com aquela peneirinha clássica de cozinha, que quase todo mundo tem essa peneira em casa, né? Vou desenhar aqui aquela peneirinha que todo mundo tem em casa. Tem até um cabinho. Aí você foi e fez um suco de laranja e não gosta de comer aquelas gominhos, né, que vem no suco, e você passa seu suco pela sua peneira. Aí depois você tem um suco do outro lado, aquele suco maravilhoso, assim, aqueles gominhos, ótimo, né? Então você fez uma peneiração? Não. Você não fez uma peneiração. Se você separou um sólido de um líquido, você fez uma filtração. Aí você fala, mas Rafael, eu usei uma peneira. Se sua peneira serviu para separar um sólido de um líquido, ela não é uma peneira naquele momento. Ela é um filtro. Que isso fique bem claro. Peneiração é para separar dois sólidos. Como, por exemplo, o cara da construção civil que separa pedra da areia. Aí sim a gente chama de peneiração. Beleza? Ou então a pessoa vai separar o açúcar do mais grosso, mais fino, ou então aqui a tapioca, que ele está usando a peneira para deixá-la mais fino. Então, a peneira é para separar sólidos. Se você estiver usando uma peneira para separar um sólido de um líquido, você fez a filtração. Cuidado com isso, hein? Também pode ser chamado de tamização. Ó, dissolução fracionada. Esse aqui é o primeiro método que eu vou mostrar para vocês. A gente está só falando de mistura heterogênea por enquanto. Esse método aqui é o único que serve para, por enquanto, é o único que serviu que vai servir para mistura homogênea e heterogênea. Então vamos lá. Exemplo clássico. Imagina que você tem aqui, ó, sal e areia. Esse exemplo é muito bom. Aí você foi e jogou água. Quando você jogar água, você vai dissolver só o sal, a areia não. Aí depois você filtra e você vai obter a água com sal, evapora a sua água, você obtém no final de volta o seu sal e a sua areia. Então repara, eu usei a água para dissolver um dos componentes da mistura, o outro não. Por isso que é dissolução fracionada, só dissolve uma parte. Ou você extraiu com um solvente, muito comum para a produção de perfumes e essências. Você coloca ali um vegetal imerso, ou então em infusão na água, no etanol, no álcool, e deixa por um tempo para as substâncias daquele vegetal passar para o líquido e você ter ali a sua essência, o seu perfume. Beleza? Então, existem várias formas. Um outro exemplo comum, a gasolina brasileira, ela na realidade, a gasolina por si só já é uma mistura. A brasileira mais ainda, porque a gasolina brasileira, ela tem gasolina e etanol e álcool. Atualmente, ó, estamos em 2020. Até onde eu sei da legislação, a gente tem 27% de etanol na gasolina. Então, quando você está comprando uma gasolina, você está comprando 73% de gasolina e 27% de álcool. Beleza? Então, se você jogar água na gasolina, a água, o etanol ele vai abandonar a gasolina e vai para a água. Então, você consegue separar só a gasolina. Por isso que ninguém vai adulterar combustível com água, né, pessoal? Quem vai adulterar é esperto, não vai adulterar com água, porque a água não dissolve na gasolina. Mas ela dissolve bem no álcool. O álcool ele é aquela substância que dissolve na gasolina e na água. Preferencialmente na água. Se você jogar água, ele abandona a gasolina e vai para a água. Então, você com um solvente que dissolvia só um dos dois, você consegue separar. Então, inicialmente, isso aqui era uma mistura homogênea. Então, tá vendo? O método de dissolução fracionada também serve para isso. Beleza? Ano passado, ano retrasado, não lembro muito bem, teve uma questão do Enem que colocou uma sauna. E essa sauna a vapor, o vapor passava por umas folhas de eucalipto e ele retirava umas substâncias que estavam retidas na folha e passavam para a sauna. Ele perguntava que método era esse. Era praticamente esse método, a extração por solvente. Então, a próprio vapor ali, ele dissolvia aqueles componentes das folhas de eucalipto e levava para dentro da sauna. Foi um tipo de dissolução, já que o vapor não dissolvia a folha inteira, apenas um dos componentes. Aí apareceu lá na questão o nome extração por
arraste, beleza? Então essa questãozinha ficou bem famosa lá do Enem, extração por arraste, onde você tinha uma substância que arrastava os componentes que estavam presos à folha, muito similar a esse método aqui. Agora sim a gente vai exclusivamente para as misturas homogêneas. Homogênea a gente vai reduzir bastante, tá? A gente vai começar imaginando que a gente tem água e sal dissolvido. Aqui é o aquezinho do lado. Sempre quando eu coloco assim, eu estou avisando que está dissolvido. Então tá lá a minha mistura, lindo, muito obrigado, tá lá. E o que eu vou fazer? Eu quero ter um desses componentes. Eu deixo ali, simplesmente isso no sol. A própria ação do sol vai fornecer energia, as moléculas de água vão absorver essa energia e vão começar a virar vapor e vai embora. Então a água vai embora, no final das contas resta ali só o sal. Então esse aqui é o exemplo de uma salina. Como é que os caras fazem para obter sal da água do mar. Esse é um método muito barato, porque a gente utiliza o sol como matéria-prima. Ele é um processo um pouquinho demorado, só que ele tem um inconveniente. Eu perco um dos componentes, né? Porque a água vai embora. Então ele é um método muito legal quando eu estou afim só do componente sólido. Ele é utilizado de um sólido para um líquido, mas eu tenho que ter consciência que meu líquido eu vou perder. Eu vou ficar só com o sólido. Ele aparece com o nome de cristalização fracionada, aparece com o nome de evaporação, evaporação fracionada, eu já vi também, né? Cristalização fracionada é o nome mais adequado. Então ele tem esse inconveniente. Se eu estou querendo a água, esse método já não serve. Se eu estou afim só do sólido, sal, né? A obtenção do sal, pessoal. Então, esse método é o mais adequado que tem para obter sal que está dissolvido na água do mar, não tenha dúvida. Por isso que o sal de cozinha custa tão barato, não é verdade? Matéria-prima vem do mar e o sol que fornece energia, né? Aparentemente é tudo de graça. Vamos lá. Mas, se eu quiser agora de novo aqui a água e o sal, só que eu estou querendo obter a água, eu não quero perder a água. Então eu coloco para aquecer aqui nesse sistema. Olha como é a diferença. Sistema todo fechado. Eu tenho um balão aqui. Ele é todo vedado. Eu tenho uma rolha, um termômetro para controlar a temperatura. Quando eu começar a aquecer, só a água começa a virar vapor. Então a água começa a passar por dentro desse tubo, na forma de vapor. Quando chegar nesse equipamento aqui, é aí que a mágica acontece. Então tem uma foto dele aqui do lado, como é que ele é na realidade. Olha só, ele é um tubo de vidro que passa um outro tubo de vidro por dentro. Por esse tubo externo, a água ela vai fluir, tá? Aqui, se eu não me engano, é o cidadão que tirou essa foto que montou. Aparentemente ele montou meio estranho, né? Porque a água ela é para entrar por baixo e sair por cima, mas não tem problema, a gente quer só ver o desenho de a foto do condensador. Essa água ela vai ficar passando aqui por dentro e ela vai deixar o condensador mais frio que o resto do sistema. Quando o vapor entrar em contato com o condensador, o que era vapor volta a ser líquido e eu recolho aqui desse lado. Por isso o nome condensador. Eu estou levando do vapor para o estado líquido. Beleza? Então esse aqui é o equipamento principal da destilação. Então a destilação consiste em aquecer a mistura, vira vapor, volta a ser líquido e eu recolho o líquido aqui. Desse lado eu tenho isenção total do sal. Pô, então legal, com esse método eu consigo tirar o sal da água do mar? Perfeito. Então por que então a gente fala que tem problema de água no mundo, né? Que vai acabar a água? Então tem muita água do mar, a gente destila tudo. Pode destilar, só que eu tenho que ter consciência que isso aqui é um processo muito caro. Aquecer a água vai custar muito dinheiro. Então, sem contar que eu preciso de um resfriamento, é um processo meio complicado. No desespero, é assim que a gente vai obter água potável. Mas que ele vai custar uma grana, vai custar. Então, não é tão viável assim. Salvo exceções. Eu estou num navio, no meio do nada, eu preciso de água. Para uma pequena quantidade, beleza. Mas para grande quantidade, hoje em dia, a gente usa um processo chamado osmose reversa, que é baseado em membranas e diferença de pressão. Hoje ele é o processo mais adequado para o tratamento de água, tá? Esse é o método mais utilizado no mundo para a gente ter água potável, não a destilação, embora possa ser feita para destilação.
No laboratório, quando a gente quer ter uma água pura, isenta de sais, normalmente a gente usa destilação também. Tá? Tem bastante laboratório que se utiliza de destilador para obter a água destilada, sem sais minerais. Então ele é um método muito eficiente para separar um sólido de líquido. Beleza? Agora, e se eu tiver a fim de separar dois líquidos? Repara que é quase igual, né? Muito parecido mesmo. Aqui ele usou até uma manta elétrica para não ter o fogo direto. Vamos imaginar que dentro desse balão eu tenha água e eu tenha etanol, o álcool. A água tem um ponto de ebulição de 100 graus. O etanol tem um ponto de ebulição de 78 graus. Se eu pegar água e etanol e levar para um método parecido com esse, a chance de eu começar a aquecer e os dois vão parar aqui dentro no final no meu Erlenmeyer é altíssima. Eu não vou conseguir ter um controle. Eu vou ter que ficar com essa temperatura aqui de plantão em cima desse termômetro, não deixar a temperatura subir muito. Então criou-se um outro método onde eu coloco um obstáculo a mais, que é a coluna de fracionamento. Então essa coluna de fracionamento aqui, ela retém, ela causa uma barreira maior para as moléculas de gás que chegarem até nessa região. Então ele vai dar uma atrasada, ele vai dar uma separada. Então eu vou ter um processo muito mais eficiente por conta dessa coluna de fracionamento. Então aqui eu já consigo separar os componentes com ponto de ebulição mais próximos. Então a diferença básica da destilação fracionada, a gente até resume, né? Destilação fracionada entre dois líquidos, destilação simples entre um sólido e um líquido. Na realidade, destilação fracionada é quando a gente tem os pontos de ebulição que eles estão muito próximos, que eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Aí usa a coluna de fracionamento. A destilação simples, eu tenho os pontos de ebulição muito distantes. Gente, para vocês terem uma ideia, a água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus. Pô, o sal, ele passa de 1000. O sal começa a virar líquido a 800 graus. Então está muito longe, eu não vou nem conseguir transformar o sal em líquido com um biquinho desse aqui de laboratório, né? Não vai dar. Então aqui eu não estou nem preocupado se o meu sal, ele pode até vir por arraste, mas aí ele virar líquido, ele virar gás, nem pensar. Agora aqui sim, eu tenho que tomar um cuidado. Esse é o equipamento de laboratório. Agora, vocês já viram esse desenho que eu coloquei aqui do lado, né? Obviamente aqui eu estou falando de petróleo. O petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Um petróleo tem algumas dezenas ali, uma centena de compostos diferentes. Eu tenho moléculas com 1, 2, 3, 4, 5, até 70 átomos de carbono. E sem contar que às vezes uma de 5, às vezes não sei, por exemplo, uma molécula com 10 carbonos, eu tenho 5 moléculas diferentes de 10 carbonos. Então são muitos componentes que o petróleo tem. Os componentes do petróleo, como na aula anterior eu tinha falado, eles dissolvem entre si. Então a melhor maneira é você pegar o petróleo cru. Você leva aqui uma temperatura absurda, 400 graus, 500, 600 graus, injeta nessa coluna, onde ela tem esse sistema aqui de chicanas, né? Ela força o petróleo e ele vai se separando naturalmente pelo ponto de ebulição. Ó. Aqui em cima, essa região, eu vou retirar o gás. Então, esse gás vai ser recolhido na parte superior. Lá embaixo, eu vou ter os componentes do petróleo mais pesados, o piche, né? O resíduo, o alcatrão, que vai fazer lá o asfalto. Né? Então, do petróleo eu consigo separar todos os componentes. Isso aqui não deixa de ser uma destilação fracionada. E é claro, aqui eu coloquei até com o nome de outro método, como a maioria dos autores trata, liquefação fracionada. Mas esse método não deixa de ser uma destilação fracionada também. Então é através desse método que a gente separa os componentes do ar atmosférico. O ar atmosférico preferencialmente filtrado, né? Porque o ar atmosférico tem poeira. O ar atmosférico ele tem 78% do gás nitrogênio, 21% do gás oxigênio e 1% de outros gases. O gás que mais tem nesse 1% é o argônio. Então, eu preciso ter esses gases separados industrialmente falando. Para um hospital, preciso ter o oxigênio separado, né? Como é que eu faço isso para obter? Esse oxigênio vem do ar, gente. Então a gente pega o ar atmosférico e baixa a temperatura dele a menos 200 graus. Quando eu faço isso, eu transformo esses 3 gases em líquidos. Então, por isso que é liquefação.
eu estou transformando esses 3 gases em líquidos. Depois que eu faço? Eu vou gradualmente aumentando a temperatura e vou recolhendo os 3 gases que me interessam. Ou seja, eu estou voltando para a destilação fracionada, né? Olha só, substâncias com pontos de ebulição próximo. Pela diferença de temperatura eu vou separando. Por isso que essa liquefação fracionada também pode ser chamada de destilação fracionada. Só que o método, antes de começar, eu tenho que transformar essa mistura em líquido para poder facilitar o processo. Então, por isso que ela recebe esse nome separado, mas ela atende o mesmo princípio do anterior. E por último, a fusão fracionada, onde eu posso separar ligas metálicas como o ferro e o chumbo, que são metais que uma vez derretidos você não consegue perceber a diferença entre eles. Eu vou aquecendo até eles derreter e pela diferença de ponto de fusão eu separo. Posso separar também areia e enxofre? Aqui já seria uma mistura heterogênea. Lembra aquilo que eu falei lá? Difíceis são os métodos que servem para os dois. A fusão fracionada também pode ser utilizada para uma mistura heterogênea nesse caso aqui. O mais comum é para a liga metálica, tá, gente? Eu quero separar metais com pontos de fusão muito próximos. Então vamos dar um toque aqui final. Toda vez que você tiver uma mistura heterogênea, você pensa inicialmente filtração, decantação. Aí a decantação está aqui dentro já a nossa querida centrifugação e a separação magnética. São os principais métodos da heterogênea. Quando você pensar em homogênea, você pensa ou a cristalização e a destilação, que se divide em 2 partes, mas destilação é uma coisa só. Então, esses são os principais. Eu tenho uma dissolução fracionada que vira e mexe aparece. A dissolução fracionada, ela pode aparecer tanto para um método homogêneo quanto para um método heterogêneo, quanto para um método homogêneo. E aqui a gente tem um resumo do que a gente acabou de ver. Esses 3 métodos são os principais para homogênea e esses 2 métodos são os principais para homo, sendo que dissolução fracionada serve para os 2. Então você pode dar uma repassada nessa aula já com isso daqui em mente. Não que nunca vão aparecer os outros que eu falei, mas esses são com certeza os que mais aparecem em questão. Então, pessoal, vamos exercitar e até a próxima. Tchau!